Olá, pessoal, seja muito bem-vindo à nossa aula semanal de sustentabilidade ESG. E se você ainda não conhece, caiu aqui meio de paraquedas, né? Pode conhecer um pouco sobre minha história nessas áreas aqui no comentário fixado deste vídeo, tá? E hoje eu quero falar diretamente com vocês que estão naquela situação que eu conheço muito bem por já ter passado por ela, né? Quantos de vocês já passaram por isso? Vocês olham as oportunidades na área de ESG, de sustentabilidade, e que estão explodindo no mercado, né? Mas bate aquela frustração, né? Porque parece que todo mundo pede experiência, todas as empresas pedem experiência, né? E aí vocês ficam naquele ciclo, né? Como eu vou ter experiência se ninguém me dar a primeira oportunidade, né? E aí, eu quero que vocês prestem bem atenção. Em 40 anos nessa área, já realizei mais de 800 auditorias internas e recebendo externas e externas também, centenas de profissionais formados, e eu vi que esse mesmo padrão se repete dezenas e dezenas de vezes, né? E o que eu vou compartilhar com vocês hoje pode mudar completamente a forma como vocês enxergam essa questão da experiência. E por que eu estou falando isso? Anotem isso, hein? Porque é muito importante. Muitos de vocês podem ter alguma experiência relevante e nem sabe disso. E em muitos casos, a falta de experiência é muito mais uma barreira mental do que uma barreira real. E se vocês estão anotando, e eu espero que estejam, né? Marquem isso, barreira mental. E agora eu vou estar compartilhando com vocês o meu mapa mental que eu faço em todas as aulas, exatamente falando e descrevendo as aulas para que vocês possam acompanhar. Então, espero que vocês já estejam vendo, né? Então, é o mapa da aula de hoje. Essa é para quem está frustrado, tentando conseguir cliente SG sem experiência, né? Qual é o maior erro que eu vejo? Vamos subir para vocês poderem acompanhar. Estou abrindo o mapa, já vou deixar ele completo, esse tema, né? Muitas pessoas ficam obcecadas. Eu estou olhando para a direita às vezes, porque eu estou olhando vocês aqui nessa câmera, e nessa aqui eu estou fazendo o acompanhamento e mexendo no mapa mental para que vocês possam seguir a aula. Então vamos lá. As pessoas ficam obcecadas pela palavra experiência, né? E muitas vezes esquecem, né, do que realmente importa, né? Atrelam a experiência exclusivamente ao tempo de trabalho. E posso afirmar que as empresas hoje em dia, elas não estão mais contratando apenas por experiência, e muito menos por diploma de graduação e pós-graduação. Quero que vocês prestem muito atenção nessa mudança. Elas estão contratando por capacidade de resolver problemas específicos. E aí eu trago uma situação para vocês imaginarem comigo. Uma empresa precisando urgentemente de um compliance ambiental. Ela está buscando um profissional que possa resolver problemas reais e evitando, assim, dores de cabeça futuras. Agora, tem três perfis de candidatos para a empresa escolher. E aí eu pergunto para vocês, quais que vocês acham que tem mais chance de obter essa vaga? Então, tem o primeiro candidato, primeiro perfil, recém-formado, sem habilidade prática, né? Ele não sabe como aplicar as normas na prática para trazer resultados concretos para a empresa. É como alguém que tem uma caixa de ferramenta novinha, mas não sabe qual usar para consertar um certo problema. O segundo perfil, profissional experiente, mas desatualizado. Ele está desatualizado com as normas vigentes. Quando questionado sobre resultados ou sobre como aplicar uma norma específica, ele trava.
porque ele não está atualizado. É como alguém que tem uma caixa de ferramenta há muito tempo, mas elas estão enferrujadas e algumas não servem mais para consertar os novos problemas. O terceiro perfil, profissional com conhecimento técnico atualizado, capaz de resolver e prevenir problemas. Quem sabe interpretar as normas vigentes e aplicá-las com foco em resolver problemas e evitar riscos possíveis para a empresa, né? Além disso, ele tem capacitação para conduzir auditorias internas ou acompanhar as auditorias externas, falando de igual para igual com os auditores. Esse é como, seguindo o exemplo da caixa de ferramenta, esse é como alguém com ferramentas certas, afiadas e que sabe exatamente como usá-las para resolver qualquer tipo de problema. Eu estava pensando aqui, pessoal, é uma pena essa aula não ser ao vivo, né? Não dá para ver as respostas de vocês enquanto assistem, mas vamos lá. Entre o primeiro perfil e o segundo perfil, é páreo duro, né? Ambos têm suas limitações bem claras, né? E o perfil 3? É esse o perfil que as empresas enxergam como um verdadeiro ativo estratégico. Ele não só resolve os problemas, como também previne que eles venham a acontecer. E isso vale tanto para quem busca uma vaga de CLT, ou um crescimento profissional dentro da empresa que você está, quanto para quem atua como consultor, como PJ. E sabe qual é a grande diferença entre esses três perfis, entre o perfil 3 dos outros dois? A formação técnica. Um profissional com a formação certa, como auditor líder, tem as ferramentas para entregar tudo isso. Aliás, as vantagens de ter uma formação são tantas que daria para fazer uma aula inteirinha sobre isso. Mas, voltando ao ponto. Problemas prioritários da empresa. Estou abrindo o mapa, centralizando para ficar melhor para vocês, né? Qual é um dos principais problemas da empresa hoje? Compliance. Por quê? Porque elas precisam estar em conformidade. Elas precisam de relatórios de sustentabilidade transparentes, verdadeiros, com ações, com pontos positivos e pontos a melhorar. Eles precisam de alguém que entenda de normas ISO. E na hora de contratar, né? Qual é a empresa que não vai ver mais valor no profissional que? Primeiro, vamos lá. Vamos centralizar. Dispensa a contratação de consultoria externas para auditorias internas. Já tem alguém formado dentro da empresa. Reduz custos com não conformidades e retrabalho. Terceiro, otimiza processos que geram economia operacional. E quarto, traz menor dependência de terceiros para as certificações. Agora eu vou falar algo que poucos sabem, né? Apesar de já ter falado sobre isso em outras aulas anteriores. Alguns conhecimentos técnicos, dependendo de como são aplicados, valem como experiência. A formação de auditor líder, que é o que eu uso como referência aqui, dependendo da formação, pode trazer a capacidade e a habilidade que muitas empresas estão buscando. Marquem isso. Continue anotando, né? Conhecimento técnico é igual experiência aplicada. Se vocês entenderam esse contexto, ótimo, né? Agora nós vamos partir para as estratégias práticas. E as estratégias práticas são 5. Vou abrir todas elas para a gente ter uma noção.
mas a gente vai falar sobre uma a uma, tá? Só centralizei aqui. Então, vou passar 5 estratégias que podem transformar essa situação e esse pensamento que vocês têm, que as empresas só possuem pessoas com experiência. A primeira estratégia: mapeie sua experiência oculta. Vamos fazer um exercício? Vamos fazer um exercício comigo. Pega uma folha e uma caneta. Vocês já pararam para pensar que experiência não é só trabalhei 10 anos como consultor de sustentabilidade, SGI e ESG? Eu vou provar isso para vocês agora. Se você trabalhou com qualidade, você tem experiência com sistema de gestão. Se você trabalhou com meio ambiente, você tem experiência em aspectos e impactos ambientais. Se você trabalhou com segurança do trabalho, você tem experiência em gestão de risco. Agora, anotem na folha de vocês todas as áreas onde já atuaram. Com certeza absoluta, vocês podem não ter o pilar inteiro do ESG, o pilar inteiro do meio ambiente, mas com certeza você já fez atividades dentro da área ambiental que atendem o ESG e que atendem o meio ambiente. Pode não atender na plenitude do E do ESG, mas N coisas você já fazem no dia a dia. E aí serve tanto para CLT quanto para consultores. Quem trabalha em CLT, presta muito atenção nessa parte. Olhem para os projetos que vocês já participaram na empresa atual. Tem alguma iniciativa de sustentabilidade, algum projeto de redução de custo, alguma adequação da norma? Isso é experiência aplicável. Já para os consultores, eu digo que esse é um ouro para vocês. Pensem em todos os setores onde vocês já atuaram. Cada setor tem sua particularidade dentro do ESG. Isso é um diferencial que vocês nem imaginam. Mas vocês podem ainda me perguntar, e volto a falar, pena que não é ao vivo, mas, Artaete, como é que eu transformo isso em algo vendável? Calma, vão ser os próximos passos que eu já vou estar mostrando. A estratégia 2, porque nos benefícios para a empresa, foque nos benefícios da empresa, mas não no que você aspira. Esse é um erro que eu vejo sem medo de errar, 90% dos profissionais. O cara chega e fala: eu quero crescer na área de SG, eu quero me especializar em sustentabilidade. Pessoal, a empresa não está interessada no que você quer. Ela está interessada no que você pode resolver para ela. É como chegar numa farmácia e falar: eu quero estudar medicina, para o farmacêutico. O farmacêutico vai responder como? Vai falar: que bom, mas você tem remédio para minha dor de cabeça? Então, ao invés de você de falar quero experiência em SG, muda essa fala, fala posso ajudar a sua empresa a estar em conformidade com a legislação ambiental, ou posso estruturar o sistema de gestão integrado que vai reduzir seus riscos operacionais. É completamente diferente o tom. E vocês ainda podem complementar, né, dizendo quais os benefícios, por exemplo, a empresa terá com essa redução, ou seja, redução de custos, melhoria da imagem, acesso a novos mercados, redução de riscos regulatórios. A venda internamente é completamente diferente. A venda de um consultor é completamente diferente. E para ambos, seja CLT ou consultor, mostre os benefícios para a empresa e não o que vocês aspiram. Para isso, vocês têm que entender a empresa que vocês estão trabalhando ou entender a empresa que vocês vão estar apresentando uma proposta comercial. Segurem essa informação que eu acabei de passar, porque a partir de agora ela vai ser tão importante que vai acabar surpreendendo um pouco vocês. Estratégia 3. Especialize-se em nichos específicos.
Vamos parar na realidade de hoje. Quanto de vocês tentam abraçar tudo em ESG, os três pilares? Pois é, vocês estão cometendo um erro clássico. E aqui vai uma sacada que aprendi nesses meus 40 anos. Ao invés de você tentar ser generalista em ESG, foque em um nicho específico onde vocês podem se tornar referência rapidamente. Vocês têm que pensar nisso como um plantio. Você pode plantar um pouco de tudo e colher pouco de cada, ou focar numa cultura só e ter uma colheita abundante. Vamos dar um exemplo, né? ESG para o agronegócio. Sustentabilidade para pequenas e médias empresas, compliance ambiental para indústrias químicas, gestão de resíduos para setor de alimentos. Olha quanta coisa interessante que pode ser atuado. Foca a sua energia em tempo, em investimento financeiro, em assuntos prioritários. Vocês poderiam e podem se tornar referência neste nicho muito mais rápido do que tentando abraçar tudo de uma forma generalista. E aí vocês anotem de novo, espero que vocês estejam anotando, anotem de novo. Especialização gera autoridade. E como é que isso pode reverter para CLT e consultores? Para os CLTs, identifique qual é o nicho da empresa onde vocês trabalham e se tornem especialista interno naquele segmento. E para os consultores, escolham um setor, estudem profundamente as regulamentações, desafios e oportunidades específicas daquele mercado. Tá bom, mas vocês podem me perguntar, mas como eu construo essa autoridade? Vamos para a estratégia 4. Construa autoridade através de conteúdo. Agora vamos para algo completamente diferente, né? E essa estratégia funciona tanto para CLT como para consultores. E aí vocês podem começar como? Produzindo conteúdo sobre o nicho que escolheram. Aí vem a tradicional pergunta, Taete, mas eu não sei fazer conteúdo. Calma, não precisa ser nada mirabolante. Pode ser um post no LinkedIn explicando uma norma, ou um artigo sobre uma mudança na legislação, ou um vídeo curto explicando um conceito. Eu sempre trago exemplos, né? E eu vou contar para vocês sobre um consultor que me procurou mais ou menos 2 anos, completamente frustrado. E era inteligente e tinha conhecimento. E começou a postar uma dica por semana sobre compliance ambiental para um nicho específico, para frigoríficos. Vocês imaginam o que aconteceu em 6 meses? Não? 3 frigoríficos da região dele entraram em contato querendo contratar os serviços. O que acontece? As pessoas começam a enxergar vocês como referência naquele assunto. E quando surge uma oportunidade, elas lembram de quem? De vocês. Volto a falar, pense nisso como um plantio. Vocês estão plantando e logo, logo começam a colher. E o melhor, colher mensalmente. E aí você já começa a ter recorrência. Última estratégia, mas talvez a mais importante. Invista em certificações estratégicas. Preste atenção nessa pergunta que eu vou estar fazendo agora. O que vocês acham que dá mais credibilidade técnica imediata? A experiência prática é valorizada? Sim. E é claro que é importante. Mas as certificações técnicas, né, podem abrir portas que a experiência sozinha não abre. Uma certificação de auditor líder em ISO 14001, por exemplo, dá credibilidade técnica imediata. As empresas sabem que vocês passaram por um processo rigoroso de formação. Tem o exemplo da 14001, mas poderia estar falando da ISO 9001 de qualidade, poderia estar falando da ISO 45001 de segurança do trabalho, poderia estar falando da PR 2030, que é a implantação e implementação do ESG nas empresas. E é aqui que o ponto que poucos sabem, né? Algumas formações, dependendo de como são estruturadas, podem contar como experiência prática.
Especialmente se incluem estudos de caso reais, simulações de auditoria e análise de não conformidades e ações corretivas. Pessoal, preste bem atenção na frase que eu vou falar agora. Ser um auditor líder é, de fato, um divisor de águas para profissionais de sustentabilidade e ESG. Para mim, o maior aprendizado da aula tema não se resume a dominar as normas e os procedimentos de auditoria, mas sim desenvolver uma mentalidade de visão sistêmica. De ter a capacidade de conectar os pontos e entender que a sustentabilidade não é um departamento isolado, mas sim um pilar que permeia por toda a operação. E que o auditor líder é um profissional extremamente capacitado para iluminar esse caminho de forma integrada e estratégica. A resposta abaixo que eu vou estar falando, né, comentando, é um de nossos alunos na nossa pesquisa da aula da semana passada. E a gente lê com muita atenção a resposta de vocês, que pode nos trazer insumos para outras aulas, para discussão, para comentários como esse. Quando lá na pesquisa eu pergunto, qual foi o maior aprendizado da aula? E ele trouxe, sabe o quê? Eu quis trazer aqui, porque, além de tudo, tem a ver com o nosso assunto da aula de hoje. E ser uma belíssima explicação da importância de ser auditor líder. E vocês não imaginam como é gratificante ver que essas aulas semanais estão agregando valor profissional dessas áreas. Eu fico muito feliz e agradecido por ter o feedback de vocês. Obrigado de verdade. Bom, voltando ao tema foco, então, né? Nossa conversa. Olha, uma coisa que eu aprendi nas mais de 800 auditorias que já passei e que passei por vários desafios, e esses desafios são partes importantes do que separa o profissional que luta para atingir metas financeiras modestas daquele que alcança os 25K por mês de forma consistente, seja como consultor, seja como CLT. Porque quando vocês dominam essa estratégia, vocês não estão mais competindo por preço ou apenas por experiência. Vocês estão oferecendo valor específico e mensurável, que é o que as empresas hoje em dia estão buscando. Essa é a diferença, uma das principais variáveis que separa quem ganha 3 ou 5 mil por mês de quem fatura 25 mil de forma dinâmica. Eu cito, agora, fazendo um resumo da aula, os 5 pontos principais. É um resumo rápido de pontos principais que nós conversamos hoje. Primeiro ponto. Muitos de vocês já têm alguma experiência relevante e nem sabem disso. Mapeiem essa experiência oculta, seja de qualidade, meio ambiente, segurança do trabalho, projetos internos, compliance, tudo isso conta. Reforce esse conceito. Faça o link dessas atividades que você está fazendo com o ESG. O segundo ponto principal, falar sobre benefícios e não aspirações, é para nós, eu passei por isso, fazer exatamente o que muitos de vocês fazem. Parem de falar do que vocês querem e comece a falar do que vocês podem resolver para a empresa com benefícios concretos, com problemas reais. É isso que a empresa busca, gente. Quando eu apresento uma proposta para uma empresa, seja de consultoria, seja fazendo mentoria, auditoria, eu boto o que eu posso entregar para a empresa para o crescimento dela. O que do meu trabalho pode ser útil para a empresa. É diferente do que eu penso, eu vou fazer isso, aquilo. Não, eu quero pensar na empresa. E a empresa valoriza isso quando vê que
consultor ou CLT está pensando no crescimento de um todo da empresa. O terceiro ponto importante, especialização em nichos específicos. Falei isso durante essa aula e falei também em outras aulas. Especializem-se num nicho. Pessoal, é melhor você ser referência em algo específico do que medíocre em tudo. E o medíocre na tradução, é mediano em tudo. Pode parecer uma palavra forte, mas é mediano. O quarto ponto que eu linkei foi autoridade construída por conteúdo. Construa sua autoridade através de conteúdo. Dá uma dica por semana já faz a diferença. Seja onde for, nas redes sociais, em qualquer uma delas, LinkedIn, apareça para o mercado, contribua para o crescimento das pessoas com o seu conteúdo. Não precisa ser um conteúdo extremamente elaborado. Muitos chegam, eu não sei escrever. Eu sou engenheiro, né? Uma experiência vasta, mas busco o que está acontecendo no mercado dentro da área de ESG e dou minha opinião em cima dela. Trago as coisas que eu entendo que sejam importantes para passar para o público. Não tenha receio de escrever. Pode ser uma dica, um videozinho curto, uma mensagem de alguém que você achou importante e comenta ela. O quinto ponto, e não menos importante, né? Certificações técnicas. Invistam em certificações estratégicas que deem credibilidade técnica imediata para você. E ser um auditor líder é isso, te dá uma credibilidade imediata. É a salvação de tudo? Não, mas é uma pessoa que, para ser auditor líder, teve que percorrer todas as normas e ser auditor em cada uma delas, ou não, dependendo, pode ser optar por uma, mas o interessante é você fazer do SGI, da PR 2030, né? E você conhecer tudo que tem para saber aplicar na empresa e ver se a empresa está adequada aos parâmetros e os requisitos das normas. Dito esses 5 pontos, né, o conhecimento sem aplicação prática e sem direcionamento adequado pode levar muito tempo para gerar resultados. Eu sempre falo para os meus alunos, é como ter um mapa, mas você não tem uma bússola. Você sabe o caminho, mas pode se perder no meio do percurso, por ter um mapa apenas, que mostra onde você pode ir. Mas sem a bússola, você não saberá para onde está realmente indo ou como atingir seu objetivo de forma eficiente. Lembrem desse exemplo que eu estou passando de mapa e bússola. Não adianta ter um mapa se não tem a bússola e vice-versa. Bom, finalizando, eu destaquei 3 pontos que eu vou falar agora e estou mexendo no mapa aqui para que vocês possam ver da melhor forma possível. Pessoal, eu compartilhei com vocês hoje estratégias que levei anos para desenvolver e testar na prática. São abordagens que vim funcionarem com centenas de profissionais que eu formei ao longo desses 40 anos. Agora, tem uma coisa que eu preciso ser extremamente honesto e transparente com vocês, como eu sou em todos os pontos que eu comento. Por isso, além de estudar por conta própria, que é fundamental, ter mentores, grupos de comunidade, masterminds específicos da área, eu diria que são indispensáveis para você acelerar o seu processo de crescimento profissional. Seja você PJ, seja você CLT. E, falando nisso, né, está em destaque no mapa, muitos de vocês nos perguntam sobre formação específica para auditor líder. É uma das comentários que veio nas aulas anteriores quando eu falei de certificação. Então, vamos lá. Ser um auditor líder no SG, no SGI e no SG, né? SGI, qualidade, meio ambiente, segurança do trabalho, e SG, implementação do SG, ambiental, social e governança. Realmente pode fazer a diferença na carreira de vocês. Especialmente, como comentei há pouco acima, né? Dependendo da formação, ela vai combinar conhecimento técnico
com credibilidade de mercado. Ou seja, seu passe se torna mais valorizado de uma forma mais rápida. Você passa a ser um profissional que pode ter contratos maiores e com muito mais recorrência. E é claro, né, já que estamos falando sobre esse tema, né, quero contar para vocês que estamos estruturando uma nova turma do nosso programa de formação em auditoria líder, que vai não só abordar as normas ISO 9001, 14001, 45001 e PR 2030, mas também, o que para mim é importantíssimo, como aplicar esse conhecimento de forma estratégica na área de ESG e sustentabilidade. E quem tem interesse em saber mais detalhes quando abrirmos as inscrições, deixe um comentário aqui embaixo ou mandem uma mensagem no WhatsApp do Lucas, que é da nossa equipe, né? E eu vou estar compartilhando essas informações com vocês de primeira mão. Então, vamos para o encerramento da aula de hoje. Pessoal, lembre-se, né? A experiência de anos é importante? Sim. Óbvio que conta meus 40 anos de formado, de experiência em todas essas áreas, mas não é o único caminho. Muitos podem pensar que é só um currículo com uma vasta experiência, mas não é. Às vezes é bem provável que vocês possam conquistar mais com estratégia e direcionamento correto do que apenas esperando o tempo passar. Esse é um recado que é válido não só para essa aula, mas para a maioria das aulas que eu dou e até para a maioria dos conteúdos que vemos na internet e presencialmente nos diversos cursos. Bem, mas é importante dizer que isso tudo não é uma verdade absoluta, ok? Você pode estar aí pensando, mas semana passada aconteceu algo comigo que foi o oposto disso. Sim, eu vou acreditar. Por quê? Porque nós estamos falando de pessoas. E o que eu trouxe aqui é o que tem acontecido no mercado em geral. É o que eu tenho visto. Mas é claro que é provável que ainda hajam pessoas que ainda se baseiam em padrões e critérios já ultrapassados. É uma mudança, é uma grande mudança. E assim como muitas outras que já aconteceram até se consolidar, ainda aparecem resquícios do pensamento antigo. E o que fazer? Não pare, sejam resilientes, levantem essa bandeira. Vocês têm que se preparar para esse mercado que está se consolidando. Mostrem e provem o contrário. Foquem sempre. E no início eu não fazia isso, passei a fazer, já faço há anos e tem dado muito certo. Foquem no valor que vocês podem entregar. Especializem-se, construam autoridade e invistam na formação técnica adequada. E uma frase que eu sempre termino falando nas minhas aulas, e vocês não podem esquecer. O mercado de ESG está crescendo. As oportunidades estão aí. Vocês só precisam se posicionar de forma correta, mostrando valor para a empresa. E não somente pensando no que você quer fazer. Você mostrando valor para a empresa através do que você está pensando fazer, legal. Mas estude a empresa antes. É muito importante. Se comprometa, porque eu vou estar comprometido com vocês. Vamos nos ver na próxima aula, às quartas-feiras, no mesmo horário. E reforço que essa aula ficará disponível para vocês assistirem por uma semana, de quarta a quarta. Não deixem de assistir as aulas. É muito importante para o crescimento profissional de vocês. Essas aulas passam dicas importantes para o crescimento, seja de consultor, seja de CLT. E eu conto muito com a presença de vocês assistindo essa aula. Um abraço e até a próxima semana.